nós vamos falar agora sobre os protestos que houveram hoje, o No King's Day, lá nos Estados Unidos, né? A gente estava preocupado que esses protestos pudessem se tornar violentos, mas felizmente não foi isso que aconteceu. Tivemos inúmeros protestos em todos os Estados Unidos e, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo, são 9 horas da noite, 10 horas da noite aqui no Brasil, 9 da noite lá nos Estados Unidos, e não tivemos nenhum problema em nenhum lugar até este momento, né? Vamos falar sobre os protestos que foram pacíficos e também sobre a manifestação pró-Trump, né? O Trump fez uma grande parada, aniversário de 250 anos do exército americano, uma grande parada militar em Washington. Esse é o motivo da crítica, né? Hoje também é o aniversário do Trump. Então, a comemoração é pelos 250 anos do exército americano, hoje é o dia do exército americano, mas o Trump meio que fez um negócio para ser no aniversário dele, ficou uma coisa meio estranha. Eu falo para vocês, eu não sou fã de parada militar, me parece mesmo coisa de ditador de pau pequeno, mas, enfim, vamos ver o que aconteceu lá nos Estados Unidos hoje nesse negócio. Eu não vou falar aqui sobre o caso da deputada e do senador que foram alvejados num atentado terrorista em Minnesota. Eu vou falar sobre isso num vídeo lá no canal Ancapsu, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui sobre esse assunto, porque me parece um outro assunto diferente desse daqui, também muito relevante, né? Vou falar sobre isso lá no Ancapsu, tá? Aqui a gente vai falar sobre a parada militar do Trump e sobre os vários protestos contra a parada militar do Trump e contra o Trump em si. Felizmente foram protestos pacíficos. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter Hellraiser Reborn do Inferno, várias outras pessoas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, hoje, dia 14 de junho, é o dia do aniversário do exército americano, né? O exército americano está fazendo 250 anos, e o Trump decidiu fazer uma grande parada militar. A gente vai ver aqui. Foi uma parada muito grande, 2 horas de parada, muitos tanques, e foi legal que o pessoal organizou uma coisa cronológica. Então começou com o desfile dos libertadores dos Estados Unidos, o pessoal vestindo aquelas roupas da era do rei, né, da Inglaterra, né, da insurreição, aqui ó, insurrentes, né, que quando os Estados Unidos se libertou da Inglaterra e coisa e tal. E daí foram fazendo toda a coisa. Pô, parece que foi um negócio legal, cara. Assim, deve ter sido legal de assistir isso daqui, né? Tinha um bom público. A gente vai ver que se você olhar as reportagens esquerdistas, todo mundo tá dizendo que não tinha ninguém, que foi uma merda, que não foi ninguém, né? O aniversário do Trump, não sei o que lá, mas tinha bastante gente. A minha crítica só que eu vou fazer aqui a esse desfile do Trump é que, de novo, eu acho que não é uma coisa que convém aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não precisa demonstrar força para ninguém. Todo mundo sabe que os Estados Unidos é uma potência mundial muito forte, né? Mas foi um show legal, foi um aniversário bacana aqui, essa parada militar lá em Washington, né? Mas teve também os protestos contra ela. Então você tem, por exemplo, aqui o Morgan J. Freeman, que eu não sei se é o Morgan Freeman esse cara aqui, não, acho que não é não, né? Não tem, deve ser outra pessoa. Mas de qualquer forma ele está comparando aqui a parada militar que o Trump comprou na Wish, né, que tá aqui a parada lá do ditador chinês, e a parada dele, mas aí que tá, né, eles pegaram aqui uma imagem antes da parada começar, ou então em algum intervalo durante a parada, para falar, ai, que tá vazio, que não tem ninguém. Aquele velho truque da esquerda vocês conhecem aqui no Brasil, né, eles pegam um momento antes do negócio, aí não tem ninguém e coisa e tal. Se você olhar aqui, tinha bastante gente lá, foi uma parada muito bacana, tinha muita coisa, muito tanque, muito equipamento militar. Eles fizeram em várias ondas, né, justamente historicamente, foi muito bacana a parada, não foi ruim não. Então o cara tá criticando isso daqui, aí o pessoal falando aqui, não, que quando o secretário de defesa bêbado promete para você uma grande parada com um monte de mísseis e tanques, igual o seu ditador preferido, né, dizendo que ele está imitando o Putin, né, mas você acaba recebendo uma lição de história sobre o fato de que você diz que o Trump ele não quis servir o exército, ele enganou o serviço para não servir o exército americano. Eu não sei se é verdade, mas não faz diferença isso no final das contas. E você é muito burro para perceber isso, não sei o que lá. Bom, enfim, estão criticando, lógico, como a esquerda criticaria isso daí. Comparando, por exemplo, aqui, isso aqui é a parada, né, que está vazio, não tem ninguém, coisa e tal,
com os protestos contra a parada. E a gente vai falar sobre isso, os grandes protestos que teve nos Estados Unidos, em várias cidades, realmente muito grandes os protestos contra o Trump e contra essa parada militar do Trump, né? Mas, de novo, isso aqui, não tenham dúvida, isso daqui é provavelmente uma imagem antes do início da parada. A parada foi muito grande, tinha muita gente na parada militar ali, né? Aí o pessoal está criticando aqui, não, porque vários países fazem a parada militar, porque a França faz no dia da Bastilha, no 14 de julho, a Índia faz no dia 26 de janeiro, a Grécia, o México, o Brasil faz no 7 de setembro e coisa e tal. Sim, um monte de países fazem paradas militares. Por quê? Porque são países de merda, que querem mostrar que são fortes, e aí ficam fazendo essas paradinhas de bosta com um monte de tanque velho e coisa e tal, mostrando as coisas. Os Estados Unidos não precisa disso, meu amigo. Os Estados Unidos já é forte, todo mundo sabe que é forte, não precisa fazer parada militar. Essa é a minha crítica ao Trump nessa história, né? Vocês sabem, eu servi exército lá em Juiz de Fora, fui voluntário, quis servir, meu amigo, pra tu ter uma ideia das loucuras que a gente faz com 18 anos de idade, né? E servi, e tive que marchar no 7 de setembro lá em Juiz de Fora, ali na Avenida Rio Branco ali. E, cara, mas eu nunca gostei disso, eu sempre achei uma palhaçada esse troço, né? Uma besteira danada isso daí. Enfim, não tem lógica isso, mostrar que é forte, que é um país com muita força militar e coisa e tal. Para com isso, porra. Que complexo de peru pequeno é esse de ficar mostrando tanque pra todo mundo na rua, porra. Que negócio horrível isso, né? Bom, teve grandes protestos nos Estados Unidos, principalmente contra o Trump. Acabou que essa parada militar do Trump provocou grandes protestos. E havia muito receio de que esses protestos fossem violentos por conta da questão da briga com o ICE lá na Califórnia, lá em Los Angeles. A gente acompanhou aqui, teve protestos muito violentos lá em Los Angeles, mas acabou que não aqui, ó. Aqui está o pessoal protestando em Los Angeles sobre a festa de aniversário do Trump. Eles estão querendo dizer o desfile, né, das Forças Armadas Americanas, mas de qualquer forma tinha muita gente realmente. Mas foi um protesto pacífico, não teve nada, não teve nenhuma preocupação com isso daqui. Tem várias outras coisas aqui. Mostra aqui o pessoal criticando o Trump, evidentemente, né? Aqui em São Francisco, eles fazendo o pessoal se juntou e fez uma No King, né? Dizendo que o Trump está fazendo como os reis fazem, de ter parada militar, mas tem república que faz parada militar também, né? Eu, de novo, acho uma besteira o Trump fazer parada militar. Mas também não é assim de dizer que, né, é um absurdo, né? Aí o pessoal criticando aqui, teve alguns confrontos, mas nada muito significativo. Uma coisa curiosa, isso daqui, ó, é um protesto No Kings em Londres. O pessoal em Londres fez um protesto No Kings contra o Trump. Eu não sei se esse pessoal da Inglaterra entendeu exatamente a coisa, porque, né, se eles quisessem protestar contra o rei, eles tinham que protestar contra o rei Charles III, né, que é o rei deles, né, eles continuam tendo um rei, né, ao contrário dos americanos que não têm um rei. Ok, estão criticando contra o Trump, coisa e tal. Salt Lake City, muita gente protestando contra o Trump. Se você pegar aqui, tem várias imagens. Aqui, ó, Nova York, o pessoal protestando contra o Trump. Mais protestos em Nova York, muita gente em Nova York, realmente. San Diego, muita gente em San Diego. Aqui, novamente, Nova York. Enfim, os protestos foram enormes, tá? Em vários lugares do país. Pittsburgh, isso aqui é Pittsburgh. Um monte de gente lá em Pittsburgh. Jacksonville, na Flórida, né? Na Flórida, que é um estado mais republicano, tinha muita gente protestando contra o Trump. Tem muita gente insatisfeita contra o Trump, né? Gostei da ironia desse cara aqui, ó. Você sabe que a coisa tá ruim enquanto um cara branco hétero faz um sinal, né? Até o cara branco hétero tá protestando, né? Porque a coisa tá ruim pra caralho, né? Enfim, o pessoal criticando muito o que eles chamam de festa de aniversário do Trump, né? Aqui, ó, Filadélfia, também muita gente em Filadélfia. Vários lugares teve protesto contra o Trump, um monte de coisa aqui, o pessoal dizendo que o Trump é com tanque igual a Praça da Paz Celestial. Porra, menos, né, gente? A Praça da Paz Celestial era uma ditadura, matou um monte de gente, não é a mesma coisa, né? Mas beleza, o pessoal tem direito de protestar contra o Trump, não tem nada de errado nisso, né? O Trump tem feito muita merda realmente, né? Enfim, dá para ver aqui alguns protestos enormes com isso daqui, mas felizmente foram protestos pacíficos, isso que é o ponto positivo da história. No final das contas, o pessoal criticando aqui a parada, é lógico, o jornal, não, o Washington Post, mostrando como se fosse vazio, não sei o que lá, olha só poucas pessoas aqui, e poucos tanques, e não sei o que lá.
e tinha o pessoal do 6 de janeiro protestando, como é que pode, não sei o que lá, o 6 de janeiro. E a verdade é que tinha bastante gente, sim, se você olhar a coisa de televisão aqui, ó. Onde é que estão as pessoas para a parada do Trump, não sei o que lá, não tinha ninguém, coisa e tal. Tinha bastante gente, sim. Se você olhar aqui, isso aqui foi da PBS, a PBS também é esquerdista, essa rede de televisão lá nos Estados Unidos, e mostrou aqui os militares desfilando. Então, como eu falei, começou historicamente, né, começou com os equipamentos mais antigos, foram indo para os equipamentos mais novos. Olha, é um desfile legal, legal de assistir, né? Muito bacana, teve show, teve os soldados sendo homenageados, teve discurso do Trump, né? E no final das contas, um show de fogos de artifício no final. Então, assim, foi uma coisa muito bacana, muito legal aqui, fogos de artifício lá em Washington, né? No monumento de Washington ali. Realmente muito bacana. A coisa terminou com coro do exército. Então, assim, foi um desfile legal, foi legal. Tinha bastante gente também. Mas eu continuo mantendo a minha opinião. Eu acho que isso aqui é coisa de gente com pau pequeno, ou então broxa, né? O Trump, com a palmolescência dele com relação à Rússia e ao Irã, está realmente se mostrando um fraco nessa história. Realmente muito triste isso. Além disso, tem uma outra coisa digna de crítica nessa parada militar do Trump lá, que é o patrocínio da Palantir, né? A Palantir, para quem não sabe, é uma empresa que é contratada pelo Pentágono, cujo objetivo é fazer uma vigilância individual mundial, fazer um grande algoritmo de vigilância em todo mundo para registrar dados de todas as pessoas. Isso é uma coisa meio distópica no final das contas. Eu não acho que o Trump seja um ditador, o pessoal está criticando ele, chamando de ditador aqui, coisa e tal. Não acho que seja um ditador, mas esse negócio da Palantir me deixa meio assustado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.